Bom, e nós vamos voltar a falar da criação de empregos formais, como vimos agora há pouco. Foram quase 330 mil vagas só em fevereiro. Assunto para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. O que o senhor destaca nesses números anunciados hoje sobre o emprego? Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, o grande destaque realmente é o número, né? O próprio valor, né, de vagas geradas, né? É muito expressivo esse total. São 328 mil vagas criadas apenas em um mês. É um mês considerado fraco, porque tradicionalmente é um mês de carnaval. É certo que não houve carnaval realmente nesse sentido do termo nesse ano, mas de qualquer maneira é impressionante o fato de ter sido um desempenho tão bom. Foi inferior a fevereiro do ano passado, mas a gente também não pode esquecer que fevereiro do ano passado foi quando a gente começou a abrir a economia. Então foi aquele boom, né? Porque muitos estados estavam em lockdown, então foi quando a gente voltou à normalidade. Mas, por exemplo, se a gente comparar fevereiro desse ano, 328 mil, comparar com os resultados de janeiro, que foram em torno de 155 mil, ou seja, é mais de o dobro, Roberto. E se você somar janeiro e fevereiro, nós chegamos ao impressionante número, né? A impressionante quantidade de 478 mil empregos gerados em apenas 2 meses, né? São quase 500 mil empregos em apenas um bimestre. Realmente é bastante, né? Agora, professor, nos últimos anos, especialmente nesses momentos de retomada do emprego, a gente observa uma grande força do setor de serviços. Como é que o senhor analisa isso? Você tem toda a razão, Roberto, só para dar uma ideia para o nosso telespectador do que está acontecendo e da importância do setor de serviços, desses 328 mil empregos gerados apenas em fevereiro, 215 mil, ou seja, em torno de 70%, vamos dizer, 2/3 do total, foi justamente oriundo do setor de serviços. Logo em seguida, ao contrário também das expectativas, né, nós temos a indústria. E dentro da indústria destaca-se a indústria de construção civil, que foi responsável por gerar em torno de uns 40 mil empregos, que é bastante expressivo, né? E dos 5 setores analisados, 4 geraram emprego nesse período. Roberto, o único segmento, na verdade, que não gerou empregos agora foi o setor de comércio, porque janeiro e fevereiro são meses tradicionalmente de demissão no setor de comércio e não de admissão, como é, por exemplo, dezembro. Agora, daqui para o final do ano, é possível fazer aí alguma projeção, professor? O que vai acontecer aí com o mercado de trabalho? É difícil essa projeção, Roberto, porque a gente está tendo muitas novidades, né? E eu sou economista, né? Gosto de projetar baseado em vamos dizer assim, em condições normais, né? Como nós temos essa questão do conflito na Ucrânia e o aumento do preço do barril de petróleo, né, que acaba se refletindo aqui no Brasil, então fica muito difícil fazer esse prognóstico. O que a gente pode dizer é o seguinte: se o conflito continuar, provavelmente vai ter um efeito negativo sobre a geração de empregos. Caso essas negociações que já estão se desenrolando já há cerca de um mês, se elas derem algum resultado e a Rússia estiver realmente séria sobre a possibilidade de começar um cessar-fogo, aí a gente pode dizer que a tendência é a contínua geração de emprego esse ano, não no mesmo nível do ano passado, que foi um ano atípico, né, em função da pandemia, que foram 2,7 milhões de empregos. Mas, certamente, um número positivo também pode se esperar para esse ano. Agora, professor, voltando aí à questão da força do setor de serviços, isso também reflete um certo desequilíbrio entre os setores da economia brasileira ou é natural para o nosso contexto atual? Não, realmente o desequilíbrio ele existe, tá certo? Cerca de 2/3 do PIB brasileiro hoje vem do setor de serviços. Então, isso está acontecendo no mundo todo, essa expansão do setor de serviços, né, que é a característica do século XX e do século XXI, em contraposição ao século, vamos dizer assim, XVIII, XIX, a metade do século XX, que eram séculos, vamos dizer assim, eram economias basicamente industriais. Nós já saímos da economia industrial e hoje nós estamos numa economia de serviços. Isso no planeta inteiro, serviços respondem por mais da metade do PIB, com poucas exceções, tá certo? Então, é o setor que está predominando realmente e a tendência dele, Roberto, é de crescimento. Tem países que hoje já o setor de serviços respondem por cerca de 75% a 80% do produto interno bruto, ou seja, de todas as riquezas que são geradas no país. Excelente análise, professor. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Até amanhã.